Que a paz de Cristo esteja na vida de todos. A sexualidade do jovem. Você quer saber sobre esse assunto? Venha comigo nesse vídeo. Se esse vídeo for importante, compartilhe ele com seus amigos, seus colegas. Se inscreva nesse canal, deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento desse canal. Sexualidade dos jovens. Este assunto, ele é pouco debatido no nosso meio, porque ainda é um tabu falar sobre este assunto. Mas quero mostrar, se nós não ensinarmos sobre esse assunto, a nossa juventude vai aprender pelos meios de comunicação que existem, pelas redes sociais e de uma forma deturbada. E precisamos, senhores pais, ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens sobre este assunto. E aqui quero começar mostrando, porque muitas das vezes nós erramos nesta área por não ensinar a educação sexual para os nossos filhos. E eu quero mostrar uma das fases mais importantes nesta área, é a fase da adolescência, da pré-adolescência e da adolescência, onde o jovem está tentando se firmar a sua autoestima. O que é que eu estou dizendo? É nessa fase que muitos não valorizam a sua idade e nem muito menos a sua pessoa. Ele se acha inferior a outra pessoa. Ele queria ter outra idade, não a que ele tem. É nessa fase que eu preciso mostrar para ele, conversar com ele sobre estes assuntos. E mostrar, primeiro, que ele precisa conhecer os órgãos genitais dele e as suas funções. Isso mesmo, você pode estar achando estranho eu estar falando sobre isso. Isso mesmo, porque se você não ensinar, eles vão aprender de outra forma, deturbada. Você precisa mostrar para ele os órgãos dele, mostrar para eles as funções de cada um deles, porque nós precisamos ensiná-los. Quem tem que ensinar é os pais que têm que ensinar os filhos sobre isto. Sobre mostrar para ele os órgãos genitais dele, ensinar a ter disciplina do tempo, alimentação, mostrar que ele precisa controlar seus desejos, ter disciplina nos seus desejos, que desejo todo ser humano tem. É um erro esconder isso do jovem, de um adolescente, é um erro esconder isso, dizer que é errado a gente sentir desejo. Não é errado sentir desejo. Todo ser humano normal tem desejo que precisam ser disciplinados, como o tempo, como a alimentação. Precisa ter disciplina. Não posso fazer tudo que vem na minha cabeça. Terceiro, o jovem precisa entender a diferença entre paixão, sentimento de paixão e amor. Ele precisa saber entre a necessidade de afeto e a necessidade de sexo. Ele precisa, porque nessa fase há muita confusão. O jovem pensa que a paixão que ele está sentindo é amor.
E às vezes não, é uma paixão passageira. Onde ele confunde muitas das vezes que a falta de afeto é falta de sexo. Tem muita gente confundindo isso, e principalmente as mulheres. Porque quando a mulher se aproxima do homem, ela se aproxima por necessidade de afeto, que muitas vezes os pais não dão atenção para isso. Um pai que tem uma filha que não abraça, que não beija ela sente necessidade disto. E onde essa menina vai procurar, onde o pai não dá atenção para ela vai procurar alguém que abrace, que dê atenção para ela. E ela vai procurar isso, ela vai namorar mais cedo. Então, um pai inteligente abraça a filha, beija a sua filha, como pai. Mostra segurança, confiança. Isso precisamos compreender. Porque se você não passa essa segurança, essa confiança, essa necessidade, a mulher ela tem essa necessidade de ter a figura masculina na vida dela. Quando o pai é omisso, ela vai procurar isso lá na rua. Isso nós precisamos compreender. Segundo lugar, o jovem tem pulsão. Ele tem pulsão erótica, ele tem pulsão afetiva, ele tem pulsão espiritual e intelectual. Quando os pais não compreendem isso, ele vai pensar que isso é errado. Não, querido. Todo jovem tem pulsação por erotismo. O que é isso? É isso que leva ele a procurar prazer. Procurar o prazer para se completar. Por que o jovem está procurando prazer? É por isso que ele vai para a pornografia, é por isso que ele vai procurar os filmes de pornografia, de erotismo, entendeu? Por quê? Porque ele quer completar sua vida, ele sente uma necessidade erótica. Os pais têm que ensinar. Filho, todo ser humano sente necessidade. Todo ser humano tem desejo dentro dele. Então, um pai inteligente, ele vai mostrar para o filho que o filho, essa impulsão que ele tem, isso é normal na vida dele. E ele vai educar ele como ele deve controlar isso. Segundo, ele tem uma pulsão afetiva. O que é isso? É uma necessidade de ser amado, uma necessidade de ser respeitado, é uma necessidade de ter liberdade, é uma necessidade de ser feliz. Você entende? Um pai que não compreende isso, ele não compreende a necessidade dos filhos. Então, meu filho tem uma pulsão erótica, filho tem pulsão afetiva, ele tem uma necessidade afetiva e ele tem uma pulsão espiritual e intelectual. Que é isso? É um impulso para aprender, é um impulso para conhecer, é um impulso para estudar, pesquisar, ler, escrever, desenvolver sua inteligência. Veja que tem jovem que ele tem essa pulsão para esse lado. Tem outros que é para erotismo, tem outros que é para afetivo. Então, nós precisamos estar atento a isto. Os pais precisam estar atentos, como meu filho. E eu começo a trabalhar ensinando tudo isso. Quando ele tiver a pulsação dele por esse lado, eu vou orientá-lo, ensiná-lo. Outra coisa que nós precisamos entender é que o jovem, nessa fase de adolescente, a juventude, é a fase da descoberta. Onde o jovem vai se descobrir. Ele vai... principalmente um adolescente, ele vai olhar para o corpo dele, ele vai ver o pênis dele crescendo. Segundo, ele vai ver o testículo dele maior. Tem que mostrar que isso é normal,
que o pênis dele vai crescer, que o testículo dele vai crescer. É nessa fase que vai aumentar o músculo dele, vai largar os ombros, o tórax dele. É nessa fase que a mudança do rosto, da voz. É nesse tempo é que vai produzir esperma, espermatozoide nele, vai ter ereção, ele vai sentir ereção e ele vai ter ejaculação noturna. O que é isso? Vai ter noite que ele vai acordar todo melado. Porque isso também é uma descoberta. Confusão noturna. É uma fase de descoberta. Tudo isso precisa ser trabalhado. Precisa ser conversado pelos pais. Porque se você não ensinar isso ao seu filho, ele vai aprender. Porque hoje as redes sociais estão aí para ensinar. E bom seria que os pais falassem isso. O jovem, né? Imagina um jovem deitou, dormiu, quando ele amanheceu, acordou todo melado. E aí ele não tem para quem perguntar, porque ele tem vergonha. Vai perguntar para o pai, vai perguntar para a mãe. Ele vai ficar com vergonha. Porque é nessa fase, imagine, ele nunca teve a experiência. Imagine o pênis dele está crescendo. É nessa fase que ele vai ver que criou. Nessa fase que vai produzir esperma, vai sair um líquido. E ele vai se ficar falando, o que é isso? Por que de onde veio isso aqui? Ele vai começar a sentir estímulo, que é ereção. Ele vai começar a sentir prazer. E ele vai começar a fazer estímulo nele. E aí começa a masturbação. Mas ninguém explicou para ele. E aí ele vai gerar um monte de culpa nele. Será que eu estou pecando contra Deus? Será que eu estou pecando? Será que eu estou fazendo coisa? E aí gera um monte de culpa. Então, como ele está na dúvida, ele vai procurar quem? Os amigos. Ele vai procurar quem? A internet. Os meios de comunicação para olhar, para entender. Por quê? Porque ele tem medo. É nessa fase que vai aparecer pelo no rosto. Vai aparecer pelo nas axilas dele, nas partes íntimas dele. E a moça? E a moça? É nessa fase que a moça vai ter aumento dos seios. Ela vai começar a sentir os hormônios funcionar dentro dela e os seios começam a crescer. É nessa fase que ela vai ver que houve um crescimento dos órgãos genitais dela, tanto interno como externo. É nessa fase que vai começar a produzir óvulo pelos ovários. É nessa fase que ela vai descobrir a menstruação. Imagine, ela deitou, quando amanheceu, toda dolorida e sangrou. E tem pais e mães que nunca falou isso para o filho. Nunca conversou sobre este assunto. Sobre a menstruação, sobre a lubrificação. Que o organismo vai formar, lubrificação da vagina, o alargamento da bacia, dos quadris. Vai aparecer o aparecimento dos pelos no pubis e nas axilas. Você entende, querido? Estas coisas precisam ser ensinadas aos nossos jovens. Qual a necessidade de um jovem? Qual é a necessidade nessa fase? A necessidade de ter amigo. De ser aceito pelos amigos.
Se um pai não entende isso, meu filho tem necessidade de ter amigo, ele quer ter amigo. Por isso que eu preciso conversar, eu preciso parar para conversar com ele. Ele quer, muitas das vezes, ele quer ser aceito e não é aceito lá no grupo e sofre bullying. É nessa fase, ele sente a maior necessidade de atração sexual. Ele começa a sentir desejo. Ele começa a olhar, se ele é um homem, começa a olhar para as meninas e começa a sentir desejo por elas. Vice-versa, a menina começa a sentir tesão pelos rapazes. Aí muitos pais dizem, isso é coisa do diabo, isso é coisa do campo. Não, querido, isso é coisa do organismo. Isso é coisa do próprio, foi Deus que fez assim, para que o homem sinta atração pela mulher. E a mulher sente atração pelo homem. Sente desejo. Quem colocou isso não foi o cão, não. Quem colocou isso foi Deus. Por isso que o pai tem que orientar, meu filho, desejo, nós vamos ter. Agora precisamos controlar, ainda não é o tempo. Pega essa tua energia para esse lado, investe no teu trabalho, investe no teu estudo, investe na obra de Deus. Por enquanto, tu precisa investir tua vida na obra de Deus. O solteiro investe a sua vida na obra de Deus. Precisamos ensinar isso, acompanhar os nossos filhos. É nesse tempo que ele tem medo de ser diferente. Eu já conversei com um jovem, adolescente, que ele se pergunta, será que eu sou homem ou sou mulher? É nessa fase que há dúvida na cabeça dele. Se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Se ele gosta de homem ou ele gosta de mulher. É nessa fase que existe muita dúvida. Que aí o pai precisa conversar. Ele tem medo de ser diferente dos outros. Ele tem medo de ser rejeitado. É nesse tempo é que ele tem oscilação. Ele tem oscilação de humor. Tem hora que ele está zangado, tem hora que ele está 1000 por hora. Ele é hipersensível. E muitos pais... Veja que o humor dele muda rapidinho. Ele fica brabo na mesma hora, agressivo. E muitos pais não conseguem entender isso, porque os hormônios estão aflorados. Ele sente necessidade de intimidade. É por isso que eles têm... Você pode olhar que eles têm diário. Eles gostam de estar no quarto. Eles querem se relacionar com as pessoas. Por isso que muitos estão... Veja, a maioria quem está nas redes sociais sente necessidade. E se nós, que é pai, que é líder, não trabalhar esse assunto, o mundo está aí para ensiná-los. Pais que me ouvem, jovem que me ouve, entenda uma coisa, desejo todos nós temos. Não tem, você pode ser quem você for, mas você tem desejo. Por isso é que eu preciso ter disciplina, preciso disciplinar, para que eu possa ser orientado. Preciso, assim como eu disciplino o meu tempo, assim como eu disciplino a minha alimentação, eu preciso disciplinar também os meus desejos. Não posso fazer tudo que vem na cabeça. Existe um tempo. Namorar, existe um tempo para ser criança, existe um tempo para ser jovem, adolescente, jovem, adulto. Aproveite teu tempo. Você é um jovem, adolescente, aproveite seu momento. Sirva a Deus. A Bíblia diz que o jovem, ele deve investir o tempo dele com as coisas de Deus nesse tempo. Investir seu tempo nos teus estudos. Tudo tem um tempo. E quando você casar, viva casado. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja.